No Antigo Testamento, se você não desse o dízimo, você poderia correr o risco de ser penalizado pelas autoridades religiosas judaicas. O sacerdote, o sumo sacerdote, ele poderia penalizar você alguma coisa. No Novo Testamento, ninguém vai ser expulso da igreja porque não dá o dízimo. Ninguém vai. Ninguém vai ser disciplinado, ninguém vai ser apenado porque não dá o dízimo, não é? Porque nós vamos entender que, como é uma questão do coração, o problema não é dar o dízimo, o problema é o coração da pessoa. Nós sempre dizemos que quando a pessoa se converte, o bolso dela tem que converter também. E que é a maior evidência da conversão do coração é a conversão do bolso. Zaqueu que o diga. Zaqueu recebeu Jesus, deu uma festa, Jesus foi, estava todo mundo lá, Jesus era amigo de publicanos e pecadores, e estava lá na festa, e de repente Zaqueu se levanta e diz: olha, eu roubei muita gente, eu vou devolver tudo 4 vezes mais e vou dar aos pobres metade do que tem. Jesus disse: hoje veio salvação nessa casa. Por que Jesus disse aquilo? Porque quando viu que o bolso de Zaqueu se converteu, a evidência estava clara que o coração tinha se convertido primeiro. Então, quando o nosso coração é de Deus, 100% de Deus, nós amamos a Deus, consideramos que tudo que nós temos é de Deus, esse assunto não é um assunto penoso, de contribuição, de ser generoso, de dar, não é. Ao contrário, a gente vê como uma oportunidade de mostrar a Deus um pouco da gratidão pelo muito que Ele nos tem dado, não é? E também, a semelhança do Antigo Testamento, voltando para o slide, o dízimo, ele é usado para sustentar de maneira regular e sistemática a obra, ajuda os necessitados e promove o reino de Deus. Agora, é importante notar o que é que o dízimo não é para nós. Não é uma obrigação legal. Como eu disse, ninguém nas igrejas evangélicas sérias é disciplinado ou chamado a atenção porque não dá o dízimo. Não, isso aí, você pode ficar tranquilo. Você pode receber um convite para tomar um cafezinho e conversar como está o seu coração. Porque às vezes a pessoa não contribui porque é apegada mesmo aos bens, ou ela tem algum tipo de receio de que vai faltar ou alguma coisa. Então é o coração que tem que ser tratado, não a questão da contribuição. Para nós é uma expressão de gratidão e de reconhecimento. Deus, o que é que eu faço em termos práticos para expressar a gratidão de tudo que o Senhor fez por mim? Se você pudesse ouvir a voz de Deus, provavelmente Ele dizia: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tome meu nome em vão, e assim por diante, honre seu pai e sua mãe, viva uma vida reta, ajude os pobres, ajude os necessitados, contribua para o avanço do meu reino, para a pregação do Evangelho. É uma maneira pequena da gente expressar gratidão por tudo que Deus fez por nós. Aliás, o apóstolo Paulo usa esse argumento quando ele escreve na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8 e 9, quando ele fala a respeito de contribuição, ele diz que se 1 Coríntios capítulo 9, Paulo diz assim: se eu semeei entre vocês as coisas espirituais, seria muito colher as coisas materiais? Paulo está usando um argumento para defender que ele teria o direito de ser sustentado pela igreja. E o argumento é esse: olha, eu semeei as coisas espirituais, seria muito receber de vocês o sustento material? E aí em seguida ele diz: mas eu não vou usar desse direito para não causar escândalo aí em alguns de vocês. A situação de Corinto era complicada, Paulo corria o risco de ser chamado de mercenário. Mas ele tinha o direito, como aquele que foi o instrumento de Deus, de abençoar espiritualmente, de receber em retorno bênçãos materiais. Então, mas o dízimo não é uma obrigação legal, também não é uma troca com Deus. Às vezes você ouve gente dizendo isso, pastores falando: olha, se você der o dízimo, Deus está obrigado a devolver a você. Deus está na obrigação de lhe recompensar pelo tanto que você tem dado. Então, quanto mais você dá, mais Deus vai lhe abençoar. Deus costuma fazer isso. Deus é generoso com quem é generoso, e ele seja feito de acordo com a medida da sua fé.
Mas isso não é uma lei de causa e efeito na Bíblia. Você encontra às vezes pessoas que são contribuidoras, generosas, fiéis em contribuir para a vida da igreja, mas que elas não melhoram financeiramente, não necessariamente, não há uma relação direta de causa e efeito. Quanto mais você dá, mais rico você vai ser, porque não é uma troca com Deus, é uma questão de gratidão. E aí é o que vem aqui, é o terceiro ponto. Não é uma condição para a salvação, mas uma evidência de que foi salvo pelo menos da avareza, né? Não salva ninguém, mas só mostra que você foi salvo da idolatria do dinheiro, ou do apego ao dinheiro, ou de medo do futuro. Gente, o dinheiro, ele tem esse poder, eu sempre digo isso, né? É uma observação interessante, de todos os pecados que a Bíblia nomeia, somente o pecado da avareza é chamado de idolatria. E é Paulo que chama, diz que a avareza é idolatria. Por quê? É a idolatria do dinheiro. O dinheiro, a gente diz sempre que o dinheiro é neutro, mas ele não é necessariamente neutro. Pela própria natureza do dinheiro, ele tende a querer ser o nosso Senhor. Ele domina a nossa vida. Ele promete segurança, promete conforto, promete diversão, promete uma velhice protegida, promete que você vai ter o melhor hospital, vai ter o melhor remédio, o melhor médico. Então, quem precisa de Deus se você tem dinheiro, não é? Então, ele é o ídolo, ele é das coisas que nós temos, o que mais se aproxima para um ídolo para concorrer com Deus. Não é sem razão que Jesus, quando se refere ao dinheiro ou às riquezas, chama de mamon. Mamon era o nome de uma divindade pagã, de um deus pagão, de uma daquelas religiões lá do Antigo Oriente, não sei se eram os fenícios. Ele pode facilmente se tornar um ídolo. No final da sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, o apóstolo Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda sorte de males. Não o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro é a raiz de toda sorte de males. Então, para nós, contribuir não é condição para você ser salvo. Claro que não. Somos salvos pela graça, pela fé em Jesus, não por obras, não por contribuição. Mas, com certeza, uma pessoa generosa, desapegada aos bens materiais, que ama a Deus e que contribui, ela está como Zaqueu, dando evidência de que o coração foi na frente. Se o coração vai, o bolso vem em seguida. Também, para nós, o dízimo não é um fardo pesado de carregar, mas é um momento de alegria, é um momento de leveza, quando nós podemos contribuir de coração para a obra de Deus, para o sustento da obra missionária, a plantação de igrejas, ajudar os pobres e necessitados e assim por diante. Propósitos do dízimo, eu vou dizer o óbvio, para que o dinheiro do dízimo é usado? Sustento dos obreiros, claro. Lá em 1 Timóteo 5, 17 a 18, o apóstolo Paulo diz que aqueles que se dedicam e se afadigam no ensino da palavra, eles deveriam ser dignos de dobrados honorários. Cuidado com os necessitados, viúvas, órfãos e pobres, a igreja ajuda isso. A igreja se envolve com isso. Desde o início da igreja havia a tradição de cuidar das viúvas. Leia Atos, capítulo 6. Aliás, foi a primeira ameaça de racha na igreja, foi exatamente sobre essa questão do sustento das viúvas. A igreja distribuía cestas básicas entre as viúvas pobres, que não tinham sustento. E houve murmuração, porque parecia que as viúvas de Jerusalém estavam ganhando mais do que as viúvas de fora de Jerusalém, e os apóstolos, então, criaram a equipe de diáconos para cuidar exclusivamente daquele assunto. Ou seja, há uma preocupação. E nós vamos fazer com que recursos? A igreja não recebe dinheiro do Estado, não tem dinheiro do governo. Nós dependemos das nossas próprias contribuições para nos ajudar mutuamente, e o dízimo ele vai usado para isso. Expansão missionária. Recursos para enviar missionários, eles são necessários. Romanos capítulo 15, 23 a 24, Paulo fala dos planos que ele tem de visitar a Espanha e do desejo que ele tem de ser ajudado pela igreja de Roma
nessa viagem missionária que a gente não sabe se algum dia ele conseguiu fazer. Mas é para isso que nós recolhemos os recursos no sistema dizimal. Deixe-me progredir aqui. Argumentos, pode ir. Argumentos para a validade. Eu vou usar 2 argumentos aqui, um dos quais eu já explorei bastante. O primeiro, era uma prática da igreja no período do Antigo Testamento e que não foi declarada como obsoleta, como os sacrifícios, o sábado e o calendário religioso. Agora, um segundo argumento, esse é o primeiro que me convenceu a respeito da validade do dízimo para a igreja. O segundo é que no Novo Testamento não fala de dízimo, mas fala da contribuição dos crentes. E quando fala da contribuição dos crentes, diz assim, primeiro, que tem que ser constante. Lá em 1 Coríntios 16, 2, o apóstolo Paulo diz assim: no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade. Então, primeiro dia da semana, por quê? Porque era o dia que a igreja se reunia. Não se reunia mais no sábado, se reunia no primeiro dia da semana, que é o dia da ressurreição. Nesse dia, Paulo diz, vocês separem uma quantia conforme a sua prosperidade. Então, era alguma coisa que se fazia com regularidade. Primeiro dia da semana era o dia lá que a coisa estava, o pessoal se reunia para cultuar e trazia a sua contribuição de acordo com a sua prosperidade. Um outro princípio do Novo Testamento é a voluntariedade, 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. A ênfase na voluntariedade e na alegria. Não um fardo, se a boa vontade será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Nessa passagem você vê mais uma vez a questão da proporcionalidade. Vai ser aceito de acordo com o que você tem e não com o que você não tem, para não se tornar exatamente um fardo. Não é para ser um fardo, mas é de acordo com as suas posses, de acordo com os seus recursos. E proporcional, já que eu falei, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Deus pode fazer você abundar financeiramente para que você seja generoso também. Ou seja, você contribui de acordo com a prosperidade que Deus lhe deu, como Paulo diz em 1 Coríntios 16, 2, conforme a sua prosperidade. Agora pense, qual é o sistema já aprovado, já testado, de contribuição que é regular, voluntário e proporcional? Qual é a resposta? Dízimo. Todos esses princípios já existiam. O sistema dizimal atende tudo isso. Voluntariedade, proporcionalidade e regularidade, constância. Porque nós temos os boletos keep coming every month. Não deixa de chegar todo mês. As despesas que a igreja, os obreiros, o pessoal no campo, os missionários que dependem de nós, chega no fim do mês, eles têm conta para pagar, eles têm crianças para estar na escola e tudo mais. Então, a regularidade da contribuição é importante também. O que Jesus falou sobre o dízimo? Ele falou 2 vezes sobre o dízimo. Ele reconheceu a sua validade sob a lei de Moisés, mas condenou as motivações erradas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, portanto, fazer estas coisas, dar o dízimo, fazer estas coisas, justiça, misericórdia e a fé, sem omitir aquelas, que é dar o dízimo de tudo o que tem. Então, Jesus validou o sistema dizimal no Antigo Testamento. E ele condenou a justiça própria do fariseu dizimista. Lembra da história lá de Lucas 18? O fariseu chega no templo para orar, e ao lado dele tem um publicano, e o fariseu diz: Deus, eu te dou graças que eu não sou como as demais pessoas. Não é? Então, muito humilde.
eu dou o dízimo de tudo que tenho, jejuo 3 vezes por semana. Eu não sou como esse publicano que está aqui, não é? E Jesus disse que o publicano, de longe, né, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus disse que o publicano foi para casa justificado, mas o fariseu, ele foi condenado, apesar de dar o seu dízimo. Porque, como nós dissemos, não é uma questão de religiosidade, não é uma questão legal, mas é uma expressão evangélica de um coração que foi convertido. É uma das muitas formas que nós temos de poder agradecer a Deus por tudo que Ele nos deu. Mas o ponto é que das 2 vezes em que falou Jesus do dízimo, Ele não condenou, Ele não proibiu, Ele não disse que era alguma coisa para não ser feito, mas Ele valida, apenas corrige os motivos e as intenções do coração. Todo mundo conhece a famosa passagem de Melquisedeque, que eu já citei aqui. Eu vou só lembrar, está lá em Hebreus capítulo 7, eu vou ler aqui talvez a leitura, colocando em contexto. Abraão tinha obtido uma grande vitória contra alguns reis da Babilônia que tinham descido até o Vale do Sinar e conquistado cidades como Sodoma, Gomorra, Zoar e outras cidadezinhas, e levado em cativeiro Ló, que era sobrinho de Abraão e que morava em Sodoma. Abraão pegou 318 soldados, montou um comando e saiu atrás desses reis, alcançou lá em cima, já na saída da Palestina, no início já da terra da Babilônia, alcançou os reis lá, matou aqueles reis e trouxe de volta os prisioneiros, inclusive o seu sobrinho, e todas as riquezas e bens que aqueles reis tinham roubado. No caminho de volta, sai uma figura chamada Melquisedeque ao encontro dele. Esse homem, diz o texto, ele era rei de Salém. Salém era uma cidade que mais tarde vai dar origem à cidade de Jerusalém, e o nome dele, Melquisedeque, significa rei de justiça. E ele trouxe pão e vinho e ofereceu a Abraão. E Abraão tirou 10% de tudo que ele tinha conquistado na guerra e entregou a Melquisedeque. Entregou. E Melquisedeque abençoou Abraão. Isso é o que está narrado lá no livro de Gênesis. Como é que o autor da carta aos Hebreus interpreta essa passagem? Eu vou ler aqui. Hebreus capítulo 7, do verso 4 em diante. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. O que é que ele está dizendo aqui? Ele diz: olha, no Antigo Testamento, a tribo de Levi vivia dos dízimos das outras 11 tribos. Como eu disse, era uma tribo que havia sido separada só para servir como sacerdote. Então, eles não tinham terra, eles não tinham propriedade, eles viviam do dízimo das 11 tribos. Então, era a tribo de Levi. Eles tinham direito de receber o dízimo. Entretanto, verso 6, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, Melquisedeque não era da tribo de Levi. Na genealogia de Melquisedeque, que nem aparece, certamente não teria que ele era descendente de Levi. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Por que Abraão foi dar o dízimo a alguém que não era da linhagem sacerdotal, Levi, não é? Que viria mais adiante, né? Por que ele fez aquilo? Evidentemente, estou lendo o verso 7, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Se Melquisedeque abençoou Abraão, significa que ele é maior do que Abraão. Como nós hoje, né, a gente diz, bença pai, né? A gente não vê assim o pai dizendo para o filho, bença filho, né? Não, o maior é que abençoa o menor.
Então, Melquisedeque era maior do que Abraão, ainda que Abraão fosse aquele a quem Deus tinha feito todas as promessas e com quem fez a aliança. Verso 8. Aliás, aqui, agora no tempo que Hebreus estava sendo escrito, são homens mortais que recebem dízimo. Os levitas estavam lá no templo de Jerusalém, recebendo os dízimos, eram homens mortais, eles haveriam de morrer. Porém, ali, lá no episódio de Gênesis, aquele de quem se testifica que vive. Opa, como assim? Como assim que Melquisedeque vive? Aí a gente vai encontrar a resposta da seguinte maneira. Tem duas possibilidades. Que o autor de Hebreus está dizendo que Melquisedeque era Cristo. Naquilo que nós chamamos de cristofania, são manifestações de Cristo no Antigo Testamento antes da encarnação. Quer um outro exemplo de cristofania? O anjo do Senhor. Você já leu sobre esse anjo no Antigo Testamento? Ele recebe adoração, ele fala como Deus, ele tem poderes extraordinários. Quem era esse anjo do Senhor? Muitos estudiosos dizem, era o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, numa que a gente chama cristofania, ou uma pré-encarnação, em que ele se manifestou para atender os desígnios ou a providência de Deus, alguma coisa. Então, alguns teólogos dizem que Melquisedeque era Cristo, porque ele era maior do que Abraão, abençoou Abraão, trouxe pão e vinho, o nome dele é Rei de Paz, que Salém é o nome da cidade, Shalom, e, aliás, é Rei de Paz e Rei de Justiça, Melquisedeque, em hebraico significa Rei de Justiça. E se Abraão, antes da lei, pagou o dízimo a Cristo, está estabelecido o princípio, não é? Por que nós não faríamos a mesma coisa? Por que nós não faríamos a mesma coisa? A outra possibilidade é que esse Melquisedeque, ele era de fato um rei cananeu, a quem Deus se revelou a verdade, o verdadeiro culto. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo, servia a Deus, e ele viu em Abraão o portador das promessas, e veio para encorajar Abraão. E Abraão, em troca, ele entrega os 10% de tudo quanto ele tinha. Qualquer que seja a interpretação, você vê aqui Abraão pagando dízimo a Cristo. Quer seja na figura tipológica de Melquisedeque, quer seja numa cristofania, qualquer que seja a interpretação. Então, esse é um dos argumentos mais fortes que nós temos no Novo Testamento para falar sobre a continuidade do dízimo debaixo da perspectiva cristã. Bom, caminhando aqui, resposta às objeções. Não existe uma ordem no Novo Testamento para o dízimo como forma de contribuição. Eu já respondi isso, vou só repetir. Não era necessário, pois era a forma padrão de contribuição. Lembra que as cartas do Novo Testamento, os livros do Novo Testamento, eles foram escritos geralmente para responder a problemas que aconteceram à medida que a igreja cristã se estabelecia e se fortalecia e se espalhava. Os apóstolos não podiam estar em todo lugar ao mesmo tempo. Então, eles escreviam cartas que eram para ser lidas nas igrejas, como orientação autoritativa. Então, sempre, o Novo Testamento ele foi escrito em resposta a essas demandas. O que não era problema, o que não era problemático, os apóstolos não escreveram. Não precisava, porque era consenso, não havia necessidade disso. Então, se não era para continuar, deveria haver uma ordem proibindo ou alguma declaração que cessou. Mas não tem a menor discussão no Novo Testamento sobre isso. Prova de que não havia dúvida nenhuma nas igrejas a respeito do sistema de contribuição. Outra resposta, outro questionamento. Não existe nenhuma ordem ou exemplo de que os crentes entregavam seus dízimos durante os cultos. Bom, já falei em 1 Coríntios 16, 2, não é? As ofertas eram trazidas diante dos apóstolos, a gente lê isso no livro de Atos. Provisões eram distribuídas para os órfãos e viúvas, e contribuir era expressão de gratidão e maneira de sustentar a obra missionária. Pronto. Elenquei 10 motivos para o dízimo hoje, tá bom? Para terminar. Por quê? Primeiro, reconhecimento da soberania de Deus. O dízimo é um ato que reconhece que tudo que temos pertence a Deus. Salmo 24, primeiro.
Ao separar uma parte dos nossos recursos, afirmamos que Ele é o Senhor de todas as coisas. Segundo, princípio da gratidão. O dízimo é uma resposta de gratidão pelas bênçãos recebidas. E aqui eu cito o exemplo de Abraão. Terceiro, sustento para a obra de Deus. O dízimo era estabelecido para o sustento dos sacerdotes e do templo no Antigo Testamento. No Novo, o princípio continua relevante para o sustento do ministério e da expansão do reino de Deus. Em quarto lugar, expressão de fé e dependência. Dar o dízimo é um ato de fé, reconhecendo que Deus suprirá todas as necessidades, como Paulo diz em Filipenses 4,19. É confiar em Deus em vez de depender exclusivamente dos recursos materiais. Quinto, expressão de generosidade. O dízimo serve como padrão inicial para a generosidade. O Novo Testamento chama os crentes a serem ainda mais generosos, dando com alegria e abundância. Sexto, compromisso comunitário. O dízimo contribui para a unidade e edificação da comunidade cristã, garantindo que as necessidades da igreja local sejam atendidas, como nos exemplos da igreja primitiva. Sétimo, já perdi a conta. Prática da disciplina espiritual. Dizimar é uma disciplina espiritual que molda o coração do crente, ensinando-os a priorizar o reino de Deus sobre os bens materiais. Nono, rejeição da idolatria ao dinheiro. Eu já disse aqui para vocês que o dinheiro odeia ser dado, né? Ele odeia ser dado. É um ídolo, e a melhor maneira de você destronar esse ídolo é você dar. Ele não aceita ser dado. O dízimo combate a idolatria ao dinheiro, reconhecendo que os recursos não são um fim em si mesmos, mas instrumentos para a glória de Deus. E, finalmente, bênçãos espirituais e materiais. Embora não seja uma barganha, o dízimo é associado à promessa de bênçãos em Malaquias 3,10, onde Deus desafia seu povo a confiar nele para ver a abundância de suas provisões. Em 2 Coríntios 9,7, o apóstolo Paulo nos instrui: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Essa passagem nos ensina que a atitude do coração é mais importante do que o valor em si. O dízimo não deve ser visto como uma obrigação pesada ou um mero cumprimento de uma regra. Deve ser uma expressão de gratidão e amor a Deus, que nos abençoa diariamente. Dar o dízimo com amor implica reconhecer que tudo o que temos vem de Deus. Em Deuteronômio 8,18, lemos: mas te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas. Quando entendemos que somos meros administradores dos bens que Deus nos confiou, nossa perspectiva sobre o dízimo muda. Não estamos apenas devolvendo uma parte ao Senhor, mas mostrando nossa gratidão e reconhecimento pela sua provisão em nossas vidas. Além disso, dar com amor é um ato de adoração. Em Malaquias 3:10, Deus nos convida a trazer todos os dízimos à casa do tesouro, prometendo que abrirá as janelas do céu e derramará bênçãos sem medida. Essa é uma oportunidade não apenas de fornecer recursos para a obra de Deus, mas também de participar da sua ação transformadora no mundo. Quando damos com amor, contribuímos para que o Evangelho seja pregado, que os necessitados sejam assistidos e que a igreja cresça em fé e número. Por outro lado, é vital que examine o nosso coração ao dar. Muitas vezes, podemos nos tornar relutantes ou desanimados. Isso nos leva a um questionamento importante. Estou dando o dízimo apenas porque é uma obrigação, ou realmente com alegria e amor? Uma atitude de resistência ou descontentamento pode contaminar até mesmo o ato de dar, tornando-o fútil e sem valor diante de Deus. Ainda mais devemos estar cientes de que dar o dízimo não deve ser uma forma de tentar comprar a bênção de Deus. Em Lucas 6,38, encontramos a promessa de que a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, será dada na nossa medida. Essa é uma forma de Deus nos lembrar que o nosso coração ao dar é
tão importante quanto o ato de dar em si. É a disposição de nossa alma que agrada a Deus. Que também possamos ser inspirados pelo exemplo de generosidade que vemos nas Escrituras. No Novo Testamento, vemos a igreja primitiva compartilhando tudo o que tinham para que ninguém entre eles estivesse necessitado. Isso vai além do dízimo. É um chamado à generosidade que flui do amor. Em Atos 2:44, lemos que todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, conforme cada um tinha necessidade. Portanto, amados, ao considerarmos a prática do dízimo, que possamos fazer isso com corações cheios de amor e gratidão. Que nossas contribuições não sejam apenas cifras em um saldo, mas sim legados de amor, fé e esperança, colocados nas mãos de Deus, que é capaz de multiplicá-los e usá-los para a expansão do seu reino.